podemos parar nela. Outra prisão da nossa mente, o medo. O medo faz pessoas pequenas sonharem pequeno, faz líderes se esconderem, faz casamentos não conversarem, faz pais não corrigirem os seus filhos, faz discípulos não obedecerem os seus mestres, faz pessoas deixarem a sua vida de lado por conta do medo. Quem aqui já teve medo de mudar? Mudar algo na sua vida, mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de cidade. Quem já teve esse medo? O medo do novo é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. Porque a gente está lá no conforto da nossa vida, na nossa rotina, e precisamos mudar. Em julho do ano passado, eu mudei total minha vida. E se eu disser para vocês que eu não fiquei com medo, eu estou mentindo, porque eu fiquei com medo. Medo de sair de um trabalho estável de 20 anos. Medo de não ter o sustento financeiro adequado. Medo. Mas o medo não pode te parar. O medo é um sentimento que vem, mas você não pode parar. Não pode parar. O único medo aceitável é o medo que te protege, aquele medo que faz você não atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Esse é o medo que te protege. Mas medo a ponto de não fazer algo, de não viver algo, é o medo que te para, é o medo que te esconde da vida que Deus tem para você. O medo não impede o sofrimento, apenas impede o crescimento. Porque você tem medo e não vive, você está sofrendo. Então o medo não impede o sofrimento, mas impede de você crescer. Às vezes a gente fica preso num trabalho, né? Por conta de que está acostumado. O salário é bom. Mas você já faz sei lá quantos anos que não cresce, não aprende nada novo, não tem nenhum tipo de crescimento pessoal. Eu sempre falo aqui para os nossos líderes, nas nossas reuniões, treinamento de líderes, o crescimento pessoal é obrigatório, meu povo. Nós não podemos ser as mesmas pessoas do início do ano. Nós já estamos aqui no meio do ano. Se você não cresceu nem um pouquinho, você tem 6 meses para correr atrás do prejuízo. Mas 31 de dezembro tem que ter um crescimento pessoal seu. Eu não fazia isso, pastor, agora eu faço. 31 de dezembro. Eu não li a Bíblia, agora eu leio um versículo por dia. É um crescimento. É pequeno, não podemos menosprezar nada. Mas nós precisamos crescer. O meu temperamento é colérico, eu sou explosivo mesmo. Não adianta. Isso é uma prisão da sua mente. Você não é refém do seu temperamento, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele que te coordena, é Ele que te domina. Você precisa parar de colocar as desculpas naquilo que você tem medo. Quem é explosivo no seu temperamento vai sempre ter medo de uma discussão. Quem é colérico aí, levanta sua mão comigo, estamos juntos. Eu também sou. Colérico sanguíneo. Gente boa. Aquela pessoa que fala, eu não levo desaforo para casa, eu respondo na hora, porque não sei o quê. Satanás na sua vida, meu irmão. Eu também sou essa pessoa. A pessoa fala uma coisa, eu tenho vontade de falar 5. A pessoa fala uma coisa, eu tenho vontade de rebater. A pessoa dá um soco, eu tenho vontade de dar soco também. Mas nós temos o Espírito Santo em nós. É uma obrigação minha e sua
trabalhar o fruto do Espírito na nossa vida. E tem uma partezinha do fruto do Espírito lá, que é o último que fala, que é o domínio próprio. Então não tem desculpa para nós sair dando soco nas pessoas. Não tem. É o seu temperamento. Não é. É o diabo te usando como ferramenta na mão dele. O medo faz a gente se esconder. Medos que parecem bobos, como o medo do escuro, medo de barulho, escondem sentimentos fortes e dominadores que nos prendem em situações vividas no passado ou até no presente. Não ignore os seus medos, queridos. Às vezes a gente acha bobo, eu tenho medo de entrar no elevador sozinho, eu tenho fobia. É um nome bonito para dizer que tem medo. É um nome bonitinho, mas é medo. Ah, pastor, o que tem? É só subir de escada. Beleza, vai fazer bem. Mas você não pode subir de escada porque você tem medo. Por que tem medo? Tenta descobrir por que tem medo. Coloca diante de Deus: Senhor, eu não quero ter medo. Eu quero ser livre do medo. Você pode ter a sensação, sempre vai ter provavelmente aquela sensação, quando entrar lá, você vai lembrar. Mas você vai ter controle emocional suficiente para dizer: nada vai me acontecer, porque o Senhor está comigo. Isso é vencer o medo. Ele não pode te parar. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que tiveram medo. Elias, nós falamos, Moisés, Gideão, Pedro, toda essa gente teve medo. Só que eles fizeram a história acontecer. Apesar do medo. Se você tem algum medo, querido, procure ajuda. Não ache que é bobo. Nada é bobo na nossa vida. Não tem nada certo e errado. Tem coisas que nos atrapalham e nos ajudam. Vamos buscar aquelas que nos ajudam. E aquelas que nos atrapalham, a gente dá um jeito de chutar da nossa vida. Tem que sair. Procure ajuda, né? O que eu faço com isso? Por causa... Essas pessoas, esses homens de Deus, eles venceram o medo. Não por causa deles, mas por causa de quem eles estavam representando. Eles foram no nome de quem? No nome do Deus vivo, no nome do Deus de Israel. Por isso eles venceram. Nós também somos essas pessoas que vamos no nome do Senhor. Amém? É sobre Ele. E nós estamos na mesma condição. Somos filhos com um propósito, escolhidos, separados para glorificar a Ele. Amém, queridos? Então, nós precisamos ter a capacidade de crer em Deus e vencer o medo. Ou vamos ficar presos numa situação e viveremos sempre uma vida mediana, ou miserável, ou sempre do mesmo jeito. Às vezes eu encontro algumas pessoas... Domingo até teve uma amiga minha que eu conheci no ensino fundamental. Não interessa quantos anos faz isso, mas eu conheci lá no ensino fundamental. Ela veio aqui, eu abracei ela, maravilhoso. Ela já está aposentada, ela era professora, maravilhoso. Uma pessoa que cresceu, completou a sua jornada, né? Daí contei a minha história ali. Crescemos, mas às vezes encontramos pessoas que conhecemos lá no mesmo tempo e a pessoa está no mesmo jeito. Se bobear, está com a mesma cara. O que é bom, né? Não envelheceu. Mas não produziu nada, não tem nada. Coisa mais miserável, vida. Não dá. 1 João 4,18 vai dizer: no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. O que tem a ver medo com amor? Quem é o perfeito amor? Quem é o perfeito amor? Queridos, esse versículo está falando de Jesus. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor, não está em Jesus.
Mas o perfeito amor, Jesus, lança fora todo o medo. Nossa, que lindo esse versículo. Então, se você quer realmente se livrar e ter uma vida livre, Jesus é a saída. Amém? Outra prisão, outro sentimento que nos aprisiona,